Olá, pessoal, tudo bom, gente? Vamos aqui estudando Direito Penal, pessoal, e na aula de hoje a gente vai apresentar um material bem legal, resolução de questões que vocês adoram, né? E com foco na PF e na PRF, que é o objeto da aula de hoje. Então vem comigo, vem aqui na lousa, olha só que legal. Então a gente vai fazer análise de questões da PRF e da PF, mas com um foco. Qual vai ser nosso foco, pessoal? São os crimes contra a administração pública. Isso não cai em prova não, hein, galera? Isso desaba. Então vamos em frente, vamos ver aqui, ó. Para a gente começar a falar em administração pública, em crimes contra a administração pública, o primeiro passo é a gente saber quem são os funcionários públicos. O foco da aula de hoje, pessoal, serão os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Logo, nós vamos estar dentro de um cenário dos chamados crimes próprios. São aqueles crimes que só podem ser praticados por um conjunto de pessoas que guardam determinada característica. E essa característica que nos interessa para a aula de hoje é ser funcionário público. Então, lá no artigo 327 do Código Penal, existe uma lei penal não incriminadora. A gente fala, portanto, que ela é uma lei penal explicativa, que ela traz um conceito normativo sobre aquilo que vem a ser funcionário público. E, portanto, para fins penais, é funcionário público quem a lei penal diz que é. Corta aqui para mim. Então, você não pode confundir o conceito de funcionário público com aqueles conceitos de funcionário público para o direito administrativo. O direito administrativo tem um foco, né, pessoal, de que é regulamentar as relações da administração pública do Estado com o administrado, com o cidadão, ou entre nela própria, por assim dizer, com as suas relações intestinas. Mas ali, esses conceitos do direito administrativo, eles têm um espectro de alcance, uma aplicação no âmbito da administração, mas não penal. O que é que o direito penal fez então? Olha, eu preciso de um conceito de funcionário público que se adeque aos mandamentos da lei penal. E o Código Penal foi então e trouxe para a gente esse conceito. Beleza? Então volta aqui para a luz, olha lá. Então quem é esse cidadão, funcionário público? Veja que aqui ele não chama, é diferente de servidor público, estrito sensu. Ele traz a lei, o Código Penal, o conceito de funcionário público, que é muito mais amplo. E olha o que ele fala, ó. Considera, portanto, funcionário público para os efeitos penais. Vale dizer, somente para fins de aplicação da lei penal incriminadora, ou não incriminadora, a lei penal lá do senso. Quem, embora, olha que lindo isso, transitoriamente e sem remuneração. Então corta aqui para mim, galera. Não é preciso que haja um vínculo estável da relação entre a pessoa e o Estado para você ter um funcionário público para fins penais. Quer ver um exemplo clássico? O mesário da eleição, galera, ali que trabalha voluntariamente, né, que é convocado pelos TREs, Brasil afora. Eu já fui mesário quando eu era estudante de Direito, por exemplo. Os jurados também exercem função pública honorífica, como também os mesários e presidentes de mesa, o estagiário que faz um estágio pro bono, geralmente em defensoria pública. Eu também já fiz esse tipo de estágio quando eu estava na faculdade, como também fiz estágio remunerado na Justiça Federal. Então veja,
No direito penal, não é necessário que haja um vínculo estável, pode ser transitório, e não é necessário que haja remuneração, retribuição, portanto, pecuniária, para dizer que há um funcionário agindo para aplicação de lei penal. Isso é muito interessante, isso cai na sua prova. Porque aí está a pegadinha do malandro. A banca vai lá e fala que o cidadão estava apenas transitoriamente prestando serviço para a administração, logo não pode ser considerado funcionário público para fins penais, e isso está errado. Vem comigo, vem na lousa aqui, ó. E esse funcionário público bem lato sensu, né, galera? Vai ser aquele que ou exerce um cargo, e aí é o chamado estatutário, ou ele tem um emprego público, que é o funcionário público no regime da CLT, ou ele tem uma função comissionada, uma função pública comissionada, remunerada ou não. Pode ser uma função, por exemplo, honorífica, como nós citamos a questão do jurado. Então, esse cidadão aqui, essa cidadã, que se subsume ao 327 CP, que a gente diz que é funcionário público para fins penais. Agora, não é só isso, aqui é igual as facas guinso. Olha o parágrafo 1º, ele fala de funcionário público por equiparação, que são aqueles que trabalham em entidades paraestatais, trabalham, por exemplo, na administração pública indireta, trabalha, por exemplo, no sistema S, né, o SESI, SENAI, SENAC, SEBRAE, e também aqueles que trabalham em empresa contratada, não apareceu aqui no finalzinho, mas ó, é execução de atividade fim do Estado. Então, corta aqui para mim, vem aqui comigo, no branco do meu olho. Então, imagine que o cidadão, ele é terceirizado, trabalha no órgão público, não fez concurso, não foi contratado diretamente pela administração, e sim por empresa terceirizada. Mas as funções que ele desempenha dentro do órgão público são atividades próprias de Estado. Opa. Se assim o for, essa pessoa, mesmo terceirizada, mas que exerce essa atividade típica, se ela incidir na prática de crime, ela será tratada para fins penais como se fosse funcionário público, porque nesta porção da sua atividade, ela será considerada equiparada a funcionário público. Beleza? Todo mundo tranquilo, corações e mentes? Vamos resolver a questão agora? Então, agora que a gente já sabe quem é o funcionário público, vamos ver então os crimes praticados contra a administração pelo funcionário público. Vamos na lousa, vamos resolver a questão. Olha que bonito, olha a primeira questão aqui. Olha que lindo, prepare o seu coração. Em cada um dos itens subsequentes é apresentada uma situação hipotética a respeito dos crimes contra o patrimônio e a administração pública, que é o objeto da nossa aula, seguida de uma assertiva a ser julgada. Então vamos julgar a assertiva, galera. Olha só, olha o caso. Em um determinado depósito público, e aí quando você for fazendo a sua prova, você vai grifando, viu? Valendo-se de facilidades que lhe proporcionava o cargo. Então, facilidade em razão do cargo. E aí a banca diz para você, um servidor público subtraiu um toca-fitas, isso aqui é antigo, hein? Do interior de um veículo apreendido. Então, o veículo estava apreendido em um depósito público, do qual não tinha a posse ou detenção. Então, ele se valeu da facilidade do cargo para subtrair um bem que estava em um veículo que ele não tinha posse, mas estava sob guarda da administração pública.
Aí a pergunta é, nessa situação, galera, o servidor público praticou o crime de furto qualificado com abuso de confiança, que é o furto que se vale o cidadão para vencer a vigilância do patrimônio, ele se vale de confiança do titular do bem? Corta aqui para mim, vamos pensar. O cidadão, ele é servidor público. Ele tem acesso a um bem em razão do cargo que ele exerce. Esse bem está sob a guarda da administração pública. E aí se pergunta, o que ele pratica é furto, crime contra o patrimônio? É aí a pegadinha da banca. A banca quer te confundir. É óbvio que esse bem ele é privado. É um toca-fitas, um bem móvel de um cidadão que teve o carro apreendido, um carro, portanto, de uma entidade privada, de um ser privado. Mas acontece que, quando o bem está sob a guarda, os cuidados da administração pública, deixa esse bem de ter uma característica meramente privada e ele passa a ser de interesse público. Opa. Então a gente sai da regra geral dos crimes contra a administração pública e passa a ser um crime contra a administração. Não é mais crime contra o patrimônio, é crime contra a administração pública. E nesse caso específico, tem um crime só para isso, que é o chamado peculato. E como o bem não está sob a guarda direta dele, nós vamos estar dentro do cenário do chamado peculato furto. O cidadão ele se vale da condição de funcionário para subtrair o bem que está sob guarda da administração. Então, ó, atenção, cuidado. Não é porque o bem ele é privado que toda vez que ele é subtraído será um furto. Ele pode estar sob a guarda da administração e aí se agiganta o interesse público. E se um funcionário subtrai esse bem sob a guarda da administração em razão da sua função, aí ele sai da lógica do crime contra o patrimônio e ele passa a praticar crime contra a administração pública. É o peculato furto. Então volta lá para a lousa. Essa questão ela está errada, galera. É errado. Aqui você vai ter o crime de peculato, mas não é um peculato qualquer, é o peculato furto. Então, errado. Vamos em frente. Eu botei a fundamentação aí do 312, mas aí você vai combinar o 312 aqui com o parágrafo 1º do 312, que é o peculato furto. Olha essa segunda questão. Então, a gente já viu na primeira questão o bem privado sob a guarda pública, sendo alvo de ação de funcionário público, caracterizando o crime contra a administração. Olha essa segunda questão aqui. Ainda no que se refere à corregedoria de direito disciplinar, julgue o item a seguir. Policial rodoviário federal que se apropriar de dinheiro público. Então, você tem um polícia que se apropria de dinheiro público, do qual, olha que lindo, tem a posse em razão do cargo. Posse em razão do cargo. Estará sujeito às penas do crime de corrupção passiva. Corta aqui para mim, galera. Gente, olha só. Todas as vezes que você estiver diante de uma questão de prova, em que ela fala sobre bens sob administração do poder público ou do próprio poder público, você estará dentro do guarda-chuva do peculato. Lembre disso. Se falar sobre recebimento de vantagem
ou solicitação de vantagem, ou exigir vantagem, aí você vai lá para o crime de corrupção, para o crime de concussão. Mas as condutas penalmente relevantes praticadas por funcionário público em relação a patrimônio sob guarda da administração, você vai estar no terreno do peculato. Fixou? Volta para a lousa, então. Então já está respondido. Ora, se ele se apropria de bem, dinheiro público, que é bem público, e ele tem posse em razão do cargo, isso não é corrupção, galera. Muito menos a passiva. Isso está errado. Ele comete o crime de peculato. A corrupção, que é lá do 317, a corrupção passiva, porque a ativa é do 333 do Código Penal, é solicitar ou aceitar vantagem, que é bem diferente do peculato, esse sim que se volta contra patrimônio público. Então, questão errada. Vamos conferir no gabarito, olha lá. 312, o cidadão ele vai lá e se apropria o funcionário de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, em razão do cargo. A corrupção passiva, por sua vez, 317, o cidadão solicita ou recebe para si ou para outrem vantagem. Logo, não é corrupção, é mesmo 312, é mesmo peculato. Portanto, a questão está errada. Olha essa 3 aqui. A 3 ela também é muito linda, ela é bonita. Olha os olhos dela, olha o que ela fala para a gente. No que se refere aos delitos previstos na parte especial do CP. O crime de concussão, essa é uma questão mais direta, né? A banca já manda a letra para você. A banca quer que você reconheça o crime na exposição da questão. Então, o crime de concussão configura-se com a exigência, e aí você já vai pensando, né? Puxa, concussão está lá no 316. Aí você vai grifando a questão e vai desenvolvendo o seu raciocínio. Configura-se com a exigência por funcionário público, até aqui está tudo bem. E ele exige o quê? Vantagem que não é devida, ou seja, ilegal. Aí, até aqui, ó, tá beleza. Aí ele vai fazer um contraste com outro crime. Ao passo que, aí agora ele vai configurar corrupção passiva. Aí você lembra lá, corrupção passiva 317. Basta que ele solicite ou receba vantagem ou aceite promessa de recebê-la. Questão linda. Uma questão daquelas bem didáticas. Corta aqui para mim. E as bancas fazem isso como regra também. Ela faz uma descrição típica e pergunta para você se está certo ou está errado. É o tipo de questão, pessoal, que a banca quer saber se você conhece o texto da lei. É por isso que eu sempre digo aos meus alunos o que é concurso. Galera, a gente estuda direito penal, principalmente a parte dos crimes, seja do Código Penal, seja da legislação penal especial, dentro da lei penal. É a sua primeira trincheira de batalha dos seus estudos. É conhecer a lei penal. Por que, Adriano? Porque as bancas cobram assim. E se a banca cobra assim, você estuda assim para passar. Beleza? E essa questão aqui é típica. Ela traz uma descrição de duas condutas e pergunta, olha, isso daqui é concussão? Isso daqui é corrupção passiva? E aí, candidato? E você vai responder que sim, porque você está estudando penal
com a gente do que concurso. Volta lá para a lousa, olha só que lindo. Galera, concussão é o crime de extorsão praticado por funcionário público em razão da função para obtenção de vantagem. E a corrupção é a solicitação ou aceite de vantagem ou de promessa para que ele pratique coisa diversa da que ele deveria praticar. Então, essa questão está certa. Vamos conferir no gabarito. Olha que lindo. Concussão, exigir. Lembre, galera, exigir é concussão. Bote aí aspas. É a famosa extorsão praticada por funcionário em razão da função pública. E a corrupção passiva você tem, ó, solicitar, receber para si ou para outrem, tanto a vantagem como aceitar também a promessa. E aí a gente tem corrupção passiva. Veja que a concussão ela é algo que tem constrangimento, porque há extorsão. Na corrupção é algo mais sutil. O bandido aqui solicita, recebe, aceita a promessa, ele é mais sorrateiro, enquanto que na concussão ele é mais violento. Muito bem, vamos em frente. Olha essa próxima aqui, que beleza. Em cada um dos itens subsequentes é apresentada uma situação hipotética a respeito de crimes contra o patrimônio e administração pública, seguida de assertiva que a gente vai julgar. Então vem julgar comigo, olha lá. Durante a realização de um patrulhamento ostensivo, um agente de uma autoridade de trânsito exigiu, então você tem um agente de autoridade, é um funcionário público, né, pessoal? Exigiu, aí você vai grifando, de um motorista a importância de R$500. Então, ele exigiu para que não retivesse o seu veículo automotor. Então, ó, me paga R$500, senão eu apreendo, eu vou reter o seu veículo, que transitava com farol desregulado. Aí a questão que a banca quer saber é, ora, nessa situação, o agente da autoridade praticou crime de corrupção ativa? Essa é a questão. Houve corrupção ativa aí, galera? Corta aqui para mim. Galera, é o seguinte, o cidadão vai lá e exige, ou dá ou desce. Ou dá ou eu vou te lascar em banda. Se você não me der os R$500, vou apreender seu carro. Ou seja, ele avança sobre o cidadão, constrangendo o cidadão, impondo ao cidadão determinada situação, que caso não seja obedecida, trará prejuízos ao cidadão e vantagens a esse funcionário público. Não dá para a gente sustentar que nesse cenário você está diante de uma corrupção, nem passiva nem ativa. A questão fala em corrupção ativa. Lembre, atenção, corrupção ativa é do particular em face do funcionário público. O particular oferece a propina. É passiva, é ativa, porque é contra a administração pública de fora para dentro. O particular oferece a propina para obtenção de vantagem. A corrupção passiva é de dentro para fora. O funcionário solicita ou recebe vantagem ou aceita a promessa para deixar de fazer o que deve em razão da lei. Então, corrupção passiva, crime praticado
contra a administração pública pelo funcionário público. Corrupção ativa, crime praticado por particular contra a administração pública. Então, nesse caso, por exemplo, da questão, quando a banca bota corrupção ativa, aí lasca tudo em banda, porque ela está falando de um agente de autoridade. Um agente de autoridade no exercício da função, exigindo o comportamento de alguém, já não seria corrupção passiva, que seria o raciocínio mais lógico, muito menos ativa, porque ele não atua nesse cenário na condição de privado, na condição de pessoa particular, e sim atua na condição de funcionário público. Então a questão está errada. Volta lá para a lousa. Questão errada, galera. Na verdade, esta conduta de exigir vantagem, que são esses R$500, em face de um cidadão, não configura corrupção ativa, e sim é concussão. Vamos conferir o gabarito? Olha lá. Exigir, concussão. Corrupção ativa é do particular contra a administração e não do funcionário contra a administração. Porque aqui, ó, ele oferece, ele promete, é diferente da corrupção passiva, então é diferente do 317, que o cidadão tem conduta passiva, ele aceita, ele solicita, ele aceita a promessa. Na passiva, ele oferece, ele promete. E sempre o particular em face do funcionário público para fins penais, de acordo com o artigo 327 do Código Penal. Então ficou errado. Vamos em frente. Olha essa questão 5 aqui, pessoal. Em uma rodovia federal próxima à fronteira do Brasil com o Paraguai, um caminhão foi parado e vistoriado por policiais rodoviários federais. Além do motorista e de um passageiro, o veículo transportava ilegalmente grande quantidade de mercadoria lícita, mas de procedência estrangeira, sem pagamento de imposto de importação. Então, não pagou o chamado II. O motorista penalmente imputável e proprietário do caminhão admitiu a propriedade dos produtos. Beleza. O passageiro que se identificou como servidor público alfandegário, então o passageiro que estava no caminhão, caramba, hein? Entrando com um descaminho, se identificou como funcionário público, lotado num posto de fiscalização de fiscalização fronteiriço pelo qual o veículo havia passado para adentrar no território nacional, alegou desconhecer a existência dos produtos do caminhão. Tendo como referência a situação, julgue o item a seguir. Caso fique comprovada a participação do servidor público na conduta delituosa, a pergunta é: ele praticou o crime de descaminho? Esse servidor público? Corta aqui para mim. Pergunta muito interessante. Então veja, o cidadão está dirigindo o caminhão com descaminho, que é aqueles produtos que são importados ou exportados sem recolhimento de tributo. Se é exportado, sai do território nacional, ele tem que recolher o IE, Imposto de Exportação. Se ele está introduzindo em território nacional, ele tem que pagar no mínimo o II, Imposto de Importação. Então o caminhoneiro fala, ó, o produto é meu, está comigo, eu confesso. O cara que está ali ajudando, que está dentro do caminhão, que está com ele,
fala assim, ó, eu sou servidor público e esse caminhão passou exatamente no local onde ele era servidor público. Aí a pergunta é, esse cidadão, ele pratica o descaminho? Galera, a resposta é negativa. Olha só que interessante. Em que pese ambos atuarem em prol da mesma materialidade, aqui existe uma exceção à teoria monista ou unitária, porque os dolos são diferentes e os bens jurídicos afetados são diferentes. Quer dizer, são coincidentes, mas de natureza diferente. O cidadão que transporta a carga e é dono dela, esse, não temos dúvida, é 334, ele responde por descaminho. Mas aquele funcionário público que ajuda, ele facilita o 334, aí ele vai para o 318, que é a facilitação de contrabando ou descaminho. Porque a condição de funcionário dele e as circunstâncias da conduta dele fazem com que a gente impute a esse funcionário público, em razão da sua função, a facilitação ao 334 e não ao 334 de per se. Interessantíssima essa questão. Então, cuidado. Quando as bancas colocam funcionários públicos no contexto de 334, num contexto de 334A, que é descaminho e contrabando, geralmente esse funcionário público, a ele é imputado o 318. É claro que as circunstâncias da banca, da questão da banca, vai te orientar para isso. Aí você tem que ficar bem claro para você, como fez a banca nessa questão, que o titular, o dono daquela mercadoria, é pessoa diversa da do funcionário. Beleza? Então ficou 318. Corta lá na lousa para a gente. Então, pessoal, a questão realmente está errada, não é 334. O 334, pessoal, que é o descaminho, é da pessoa, no caso da questão, é do próprio motorista, que ele dá entrada em território nacional sem pagar o imposto devido. Beleza. Agora, olha o 318 como se coaduna bem certinho naquilo que apresenta a questão como conduta do funcionário. Ele facilita o descaminho. A banca fala lá, olha, o cidadão, ele assume, o caminhoneiro assume a titularidade do descaminho. E a presença do funcionário naquelas circunstâncias, que passou no posto onde ele trabalhava e ele nada fez, ele infringe, portanto, o seu dever funcional de atuar em face do descaminho. Ele não faz porque ele facilita. Reclusão de 2 a 5 anos. Ficou, portanto, 318 e não o 334. Excelente. Vamos voltar aqui para a lousa. Vamos em frente. Continua na lousa. Continua. Vamos lá. Próximo slide. Olha essa questão aqui. Que bonito isso. Prepare o coração. Olha lá. Com relação aos crimes contra a fé pública e a administração pública, julgue o item a seguir. Aí a banca fala assim para você, ó, cometerá prevaricação. Então, daquelas questões que a banca aponta uma conduta penalmente relevante, um crime em tese, na verdade, e ele quer saber se aquilo que está narrado, descrito na questão da prova, se coaduna com a tipificação que ele dá. A tipificação que ele apresenta para você é de prevaricação lá do 319. Aí você já botou na sua prova, prevaricação 319.
Aí ele fala, ó, o servidor público, aí você fica feliz com isso, porque você já sabe que prevaricação é crime praticado contra a administração pública por funcionário público, e o servidor público é aquele funcionário público que tem uma relação estatutária, ele tem o que a gente chama de cargo público. Então você está tranquilo, e isso faz com que se coadune ao 327 do Código Penal. Estamos felizes aí. Aí ele fala que retarda ato de ofício, aí você fala, opa, isso é legal. Eu lembro que o professor, quando deu aula de prevaricação, fala lá, ó, olha, lembre que a prevaricação é o crime do preguiçoso. O cidadão deixa de fazer o que deve, retarda o ato de ofício. E claro, com infração de dever funcional. Aí você fala, ih, caramba, estamos indo bem. Prevaricação, 319, servidor público, 327, retarda ato de ofício, estamos 319, infração de dever funcional, estamos 319. Até aqui, todo mundo feliz. Aí a banca bota assim no final, cedendo à influência de alguém. Opa, 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 opa. Corta aqui para mim. Galera, veja. O crime de prevaricação, ele também é chamado do crime de autocorrupção. Ele é de dentro para fora. Não existem estímulos externos que determinam a conduta do agente ativo. O agente ativo, o sujeito do crime, ele pratica a conduta, ele retarda o ato, ele deixa de praticar o ato por sentimento ou interesse pessoal. Vou dar um exemplo aqui. Imagina um cidadão que é policial rodoviário federal e ele está fazendo uma barreira policial. É o que se chama comumente aí de blitz, né? Ele está lá na blitz, aí ele vê um cidadão com um carro errado, está lá com problema no farol. Aí ele olha para o motorista está com a camisa do Corinthians. E ele é corintiano. Aí ele pensa com ele, lá dentro dele faz, vai Corinthians! Não fala nada para ninguém. E faz assim pro cara, ó, passa. Sentimento pessoal, interesse dele de proteger o humano corintiano. Veja que o motorista não pede nada a ele. Não pede favor, não oferece propina, o motorista está passando. Ele que de dentro para fora, movido pelo seu sentimento de corintiano, é que prevarica, deixa de fazer o que a lei manda e fala assim, ó, vai mano, passa. Essa é uma situação. Agora veja outra situação. O cidadão está lá, o mesmo polícia rodoviário federal, está lá na mesma barreira, está lá fazendo a fiscalização de trânsito e vem vindo um carro. O mesmo carro, com o mesmo corintiano. E esse cara que está dirigindo, quando ele para na blitz, ele reconhece que o polícia, ele já viu lá na Neoquímica Arena, no estado do Corinthians. Ele fala assim, aí ele pensa, caraca, aquele mano ali, ele é corintiano que nem nós. Aí quando o policial se aproxima do carro dele, ele fala assim, vai Corinthians, e aí mano, libera nós. Aí o polícia olha para ele, olha para o farol quebrado, que é uma infração de trânsito, que tem que dar uma multa no cara, né? E fala assim, passa. Opa, mudou completamente de figura. Agora, o que determina o não cumprimento da lei pelo policial rodoviário federal não é o sentimento pessoal, é o pedido do mano corintiano. Que ele adere. Veja, ele não tem propina nenhuma, ele não recebe vantagem.
mas ele cede a pedido. Isso é crime, galera. É a chamada corrupção privilegiada. Então veja, são dois crimes que as bancas gostam de confundir. É o crime de prevaricação do 319 com o crime de corrupção privilegiada passiva do 317, parágrafo. Qual é a diferença? Prevaricação de dentro para fora. Interesse ou sentimento pessoal. Ninguém pede nada, ninguém oferece nenhuma vantagem. A pessoa simplesmente, o funcionário público simplesmente resolve fazê-lo porque ele entende que é o melhor a ser feito para livrar o mano corintiano. Mesmo sem ganhar nenhuma vantagem, mesmo sem ninguém pedir nada. É prevaricação. No outro lado, o mano pede para ele. Não oferece propina, mas solicita uma ajudinha, faz um pedido e o funcionário público adere a esse pedido e descumpre a lei. Corrupção passiva privilegiada. Mesmo não tendo propina, ele cede a pedido. Interessantíssimo. Então, cuidado. 319, prevaricação, com 317, parágrafo da corrupção passiva privilegiada. Em ambos, não há vantagem, propina. E ambos há sentimento, interesse. A diferença é que na prevaricação é de dentro para fora, é espontâneo a conduta do funcionário que descumpre a lei. Na corrupção passiva privilegiada é de fora para dentro, tem um pedido, uma solicitação. Beleza? Não esquece. Volta aqui para a lousa. Então veja, aí a banca fala, prevaricação, servidor público que retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo à influência de alguém. Galera, isso está errado. Isso é corrupção, como nós vimos, passiva, privilegiada. Vamos ver lá, conferir o gabarito? Olha lá. Prevaricação, o cidadão ele retarda, deixa de praticar ato de ofício ou pratica contra a lei. Por quê, pessoal? Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então é de dentro para fora, interesse pessoal. Agora, olha a corrupção passiva privilegiada do 317, parágrafo 2º. Funcionário, olha só como é muito parecido. Deixa de praticar ou retarda o ato de ofício, ilegalmente, né, com dever de infração. Agora, olha só que bonito, cedendo a quê? A um estímulo externo, a pedido ou influência de outrem. É a chamada corrupção passiva privilegiada. Aqui nós temos o estímulo de fora vindo para dentro da administração. As bancas adoram tentar confundir você usando os crimes do 319 com 317 segundo. Isso cai na sua prova e quando cair você vai arrebentar. É isso aí. Vamos em frente. Olha essa que lindo, prepare o coração. Prepare o seu coração. Vem comigo, olha lá. Corta aqui para mim. Pense em um outro crime que as bancas adoram confundir os candidatos concurseiros. Maldade no coração. E você nunca mais vai cair nessa maldade. Você vai estraçalhar com a banca quando ela botar uma questão assim. Quer ver? Vem para a lousa. Olha que lindo.
De novo, aquele tipo de questão. Ele quer saber de determinado crime. Aqui, ó, o crime de advocacia administrativa. Então, pratica advocacia administrativa quem patrocina, direto ou indiretamente, interesse privado, de terceiro privado, né? Perante a administração pública. Isso é muito legal. Você gosta disso, você entende que isso é um negócio maneiro. Você fala assim, realmente eu já vi isso acontecer. Ou seja, o cidadão, ele chega dentro da repartição pública onde ele trabalha e ele vai ali e defende interesse privado. E ele defende de que forma, galera? Valendo-se dessa sua qualidade de funcionário. Ou seja, ele se vale do cargo que tem, do emprego público que tem, ou da função que exerce, para defender interesse privado dentro da administração. E aí diz mais a banca, sendo que se o interesse for ilegítimo, a pena será mais grave. Corta aqui para mim. Até aí você está feliz. O coração bate leve, a mente fica tranquila, fala, caraca, que lindo. E aí, se você parar de ler nesse momento e vai lá para o gabarito e marca certo, aí você vai encontrar aquele cidadão chamado Silas. O se lascou. Porque, veja, a questão não acaba aí, galera. Você tem que ler até o final. Não existem palavras vãs escritas em questões de concurso. Você tem que ir até o ponto final da questão, da assertiva. Porque, geralmente, a pegadinha está no final. Então, volta comigo na lousa, vem ver a pegadinha. Aí ele fala assim, trata-se de crime de mão própria, aquele que só pode ser praticado, né, pessoal, por determinada pessoa, e isso pessoalmente. Isto é, que somente pode ser praticado por advogado bacharel em direito. Isso daqui é o Silas. É aqui que você se lasca se não prestar atenção. Galera, advocacia aqui não tem o sentido de profissão. Aqui tem o sentido de falar em nome de alguém. Advogar é falar, defender alguém ou uma causa. O interesse. Não se confunde esse termo advocacia administrativa da lei penal com a profissão do advogado. Advocacia aqui é falar em nome de alguém, defender o direito de alguém. Logo, esse crime, ele não é próprio do advogado, nem do bacharel em direito. Corte isso. Ele é próprio do funcionário público em geral. Corta aqui para mim. Galera, qualquer funcionário público pode praticar esse crime em tese. Está lá um cidadão que trabalha, por exemplo, na Receita Federal, no INSS, na Prefeitura, no Governo do Estado, e ele, dentro da repartição, ele faz defesa de interesses privados. Ele advoga, fala por alguém, defende interesse privado de alguém perante a administração, se valendo do cargo, função ou emprego público. Isso não é crime próprio do advogado. Veja,
O Código Penal, ele traz crimes que são próprios do advogado. O crime de tergiversação, o crime que se relaciona com a atividade da advocacia. É aquele caso do advogado que advoga para as duas partes, para duas partes simultaneamente no processo. Aí sim, aí é crime do particular contra a administração da justiça. Advogar, defender o interesse privado perante a administração é um crime do funcionário público em geral. Então, não é crime de advogado. Onde está a pegadinha? No nome advocacia, relacionado com advogado, com advogar. Aí a banca ela confunde um termo com uma profissão. E ela deixa isso lá no final, para você tropeçar no Silas. Então, não tropece mais. Falou em advocacia administrativa, falou em defender interesse privado, advogar, falar por alguém, defender alguém. Na administração pública, não necessariamente é advogado. Pode ser que haja uma coincidência, que o funcionário que pratica advocacia administrativa seja um bacharel em direito, ou seja um advogado, por exemplo, se for um advogado da União, um procurador da Fazenda, um procurador federal, aí é mera coincidência. Mas pode ser um contador, pode ser um funcionário de nível médio, por exemplo, sem formação jurídica e nem formação superior alguma. Então, muito cuidado. Leia até o fim. Cuidado com o Silas. Volta para a lousa, galera. Então, essa questão está errada, pessoal. Muito errada. Olha lá o gabarito. Questão errada por causa do 321 CP. O crime de advocacia administrativa, que é defender interesse privado perante a administração, olha lá, é assim que está descrito. É o patrocinar interesse privado na administração, valendo-se de que qualidade, galera, que isso é que vai trazer essa vantagem, ou uma suposta vantagem que esperada, é a qualidade de funcionário público. Assim haverá o crime de advocacia administrativa, que é diferente da profissão de advogado, por favor. Beleza? Corta aqui para mim. Então é isso, pessoal. Foi bem legal, né? A gente viu lá, começamos a aula com um conceito do 327 do Código Penal, que você precisa saber. Então, recomendo que você volte ao Código Penal, lá no 327, e aí passeamos pelos principais crimes contra a administração, que tem muita incidência nos concursos da PF e PRF. 312, 313, 316, 317, 318, 321, 334, o famoso 334. E assim a gente tem uma visão bem panorâmica dos crimes contra a administração praticados por funcionário público. Recomendo então que você refaça as questões aqui com a gente, né? Pegue, anote, vá lá no Código Penal e confira o gabarito dentro da lei, aí você vai perceber que a gente estuda direito penal, parte especial na lei penal. E eu encontro vocês nas nossas próximas aulas de direito penal e convido, vem estudar com a gente. Se você ainda não é aluno, não quer concursos, vem estudar com a gente no melhor curso preparatório para concursos do país, que é o que? Concursos que tem todo o ferramental tecnológico, inteligência artificial na nossa plataforma na internet. Aguardamos vocês, pessoal. Um forte abraço. Até lá e avante.